Olá a todos, meu nome é Celso. A gente está continuando o nosso curso de Ciência de Dados aplicado a dados não estruturados e a aula de hoje é sobre análise de sentimentos, que é um tipo de problema de classificação de documentos que a gente viu no vídeo passado. Então, se antes a gente classificava documento entre spam, não spam ou entre categorias de notícias, agora a gente quer classificar se o sentimento é positivo, se o sentimento é negativo, se a pessoa estava feliz quando escreveu aquele texto, né, se aquele texto tem uma intenção feliz, se tem uma intenção de desapontamento com relação, de repente, ao produto. Então, é uma aplicação super interessante, né, do que a gente viu até agora. Tem outras técnicas também que a gente vai ver, específicas sobre análise de sentimento. E é uma tarefa, obviamente, muito importante, né, para as empresas saberem se as pessoas estão gostando dos produtos, para as produtoras de vídeo saberem se os filmes e os seriados estão sendo bem recebidos. Uh, e é uma técnica interessante que a gente vai ver uma coisa que é recorrente em processamento de linguagem natural em geral, que é, muitas vezes, apesar da tarefa parecer ser muito difícil, e muito complexa, né, porque envolve compreensão de, por exemplo, emoções humanas, muitas vezes a gente consegue resultados bem contundentes, ou bem úteis, usando técnicas mais simples. Né? Então a gente vê isso com muita frequência e a gente vai discutir um pouco disso ao longo desse vídeo. Mas então vamos aprender como se faz análise de sentimento sobre texto. Bom, primeira coisa, o que a gente está querendo, né? O básico. A gente está querendo fazer com que, dado uma sentença, né, retirada de um texto, a gente identifique automaticamente se é uma coisa positiva ou negativa. Né? Então, por exemplo, aqui, essa é uma frase com sentimento negativo, essa é uma frase com sentimento positivo. Então, a gente quer fazer isso para reviews, para diversos tipos de texto. E aí isso é útil em diversas coisas, né? Por exemplo, o Google usa isso na busca por produtos, eles conseguem automaticamente identificar se a pessoa gosta, né, daquele produto e consegue até, uma coisa que a gente vai ver mais para o final desse vídeo, consegue até identificar quais características diferentes as pessoas estão tratando nos reviews, né? Se é usabilidade, se é o preço, se é a forma de configuração, né? E se a pessoa tem uma opinião positiva ou negativa sobre isso. Isso também acontece no Bing, né? O Bing tenta inferir um nível de positividade, né, a partir dos reviews ou do que as pessoas escrevem, né, e também faz a separação do que a pessoa está falando. E também tem, a gente vai discutir coisas assim, se você analisa o sentimento das pessoas nos tweets que elas postam, você pode fazer associações, por exemplo, também com taxas de é, confiança do consumidor, e a gente vai ver também até coisas de valorização das ações. Então, por exemplo, este é um artigo que tentou fazer essa associação, né, de sentimento extraído a partir de tweets das pessoas e resultados de ações, né, de como que a bolsa variou. Então, eles pegam diversos tipos de sentimento diferente que podem ser expressos nos tweets e vê a variação ao longo do tempo. E dá para ver que alguns têm uma associação bem grande com o que aconteceu com a bolsa. Né? Então, isso analisando na eleição de 2008, né? Que aí antes da eleição sempre tem uma certa ansiedade, né? As pessoas expressavam isso nos tweets, e isso refletia também com o que acontecia na bolsa. Aqui outro artigo que faz análises parecidas, né, e tenta identificar o tanto que sentimentos relacionados com calma conseguem prever o índice do Dow Jones. E eles veem que analisar o tanto que o sentimento de calma está sendo expresso nos tweets hoje conseguem prever, né, capturar um pouco de como que vai ser o resultado da bolsa 3 dias depois. E, segundo os autores, tem pelo menos um fundo de ações que usa o Twitter como preditor. Mas veja que esses resultados são de 2011,
Então, os alunos tendem a ficar muito animados quando vê coisa da bolsa e acham que vão fazer um algoritmo e vão ficar ricos com a bolsa. Bom, esses artigos são de 2011, 2010. É um período muito diferente do Twitter. O tipo de público que usava o Twitter é bem diferente do que acontece hoje em dia, não tinha todos os problemas com bots. Então, se vocês tiverem a expectativa de replicar esses experimentos, vão com calma. Provavelmente hoje seria muito mais difícil conseguir identificar essas associações. Aí tem outro exemplo de aplicação de análise de sentimento do Twitter, né? Esses autores, eles fizeram um aplicativo que se você digita, né, o nome de alguma coisa, né? Por exemplo aqui, United Airlines, eles vão lá, eles buscam todos os tweets que mencionaram essa entidade, e eles fazem a classificação, se foi positivo ou negativo, né? Então uma marca consegue usar essa ferramenta e tentar ter uma noção de se as pessoas estão tendo um sentimento positivo ou negativo a respeito da marca. Essa tarefa de análise de sentimentos tem diversos outros nomes, né, como extração de opinião, mineração de sentimento e análise subjetiva. Né? Mas eu acho que de longe o mais comum é análise de sentimento, é isso que a gente vai usar. E aí, por que a gente quer fazer isso? Eu já citei vários exemplos, né? Filmes, né? As produtoras querem saber se o filme foi bem recebido ou não. Produtos, quem está vendendo o produto quer saber se as pessoas gostaram ou não, ou quem fabricou o produto quer saber. É, Análise de sentimento público, né? É, por exemplo, para fazer análise de mercado, essas coisas a gente quer saber se os consumidores estão confiantes ou não. E isso ajuda a prever diversos fatores econômicos. Política, o que a pessoa pensa sobre um candidato, isso é muito usado nas eleições, o que a pessoa pensa sobre uma política pública. Aqui na UTFPR, eu e colegas já analisamos também como que sentimentos expressos no Facebook, no Twitter, se são favoráveis ou não a uma determinada política prevista pela Prefeitura de Curitiba. Né? Então dá para fazer esse tipo de coisa. E quando a gente fala de sentimento, né, a gente pode estar falando de várias coisas diferentes. Né? A gente pode estar falando de emoções, a gente pode estar falando de estados mentais, a gente pode falar em postura das pessoas, né, o attitude, né, também o direcionamento da postura, de característica de personalidade, a gente pode falar de várias coisas, né? Aí, claro que isso complica muito a nossa vida quando a gente faz análise de sentimento. Mas, para simplificar e também para focar no que é mais importante para esse tipo de tarefa, né? É isso que eu falei, para a gente quer analisar se as pessoas gostaram ou não do filme, gostaram ou não de um produto. Em geral, o que a gente quer saber é a postura da pessoa com relação àquele produto, o direcionamento da postura da pessoa. Se a pessoa gostou, se a pessoa amou, se a pessoa odiou, etc. Então, em geral, é isso que a gente mede quando a gente fala em análise de sentimento. A gente simplifica o problema, porque em geral é isso que as marcas, os políticos, as empresas estão mais interessados. Então, a gente vai focar nessa questão das posturas das pessoas. E aí a gente tem diversos tipos, né, de posturas diferentes quando a pessoa escreveu aquilo, né? Além da postura, na hora que ela escreveu, a gente pode também querer tentar identificar quem expressou aquilo e para o que ele expressou aquilo, né? Então, qual que é a fonte, né? Quem está falando aquilo e qual que é o alvo, né? É uma marca, é um político, etc. Então, tudo isso faz parte de um processo de análise de sentimento. Mas, em geral, a gente simplifica isso e a gente só analisa a polaridade. Né? Em vez de saber se a pessoa ama, se a pessoa gosta, se a pessoa odeia, né? Que tem nuances, né, de cada um desses sentimentos, a gente simplifica isso só para saber se o sentimento é positivo, negativo ou neutro. Né? Em alguns casos também associa alguma força. É muito positivo, é muito negativo. Então, novamente, a gente simplifica o problema, foca
no que é mais relevante, né? Em geral é isso que as pessoas querem saber, se é positivo, se é negativo. E aí, com isso a gente consegue modelos mais simples e resultados mais confiáveis. Então a gente simplifica desse jeito, a gente só quer saber se a postura da pessoa quando escreveu aquele texto é positivo ou negativo. Alguns é, analisadores de sentimento também classificam o sentimento, né, dão um grau assim, é, se é mais positivo ou mais negativo, né? E aí cada classificador vai ter graus diferentes, né? Porque ele vai reportar. E aí a gente considera coisas mais avançadas, a gente identificar, né, qual o alvo, qual a origem, né, e identificar posturas complexas, como eu falei no slide anterior. Mas o mais comum é a gente focar nesses tópicos ali de cima. Em geral, os classificadores que a gente obtém e consegue usar estão nessas categorias. Então vamos ver como que a gente pode fazer um algoritmo básico para fazer essa classificação de sentimento. E a gente tem os elementos básicos que a gente precisa, porque a gente já estudou classificação de documento. E análise de sentimento é uma tarefa de classificação de documento, né? Então, tudo que a gente precisaria para colocar a classificação de sentimento, né, como uma tarefa de classificação de documentos é uma base de dados anotada com texto e se o sentimento da pessoa é positivo ou negativo. E a gente consegue obter essas bases de dados mesmo sem precisar contratar uma pessoa para fazer a classificação manual, né, dos dados de treinamento. Por exemplo, a gente consegue isso se a gente pegar os dados do IMDb. Aí pega os reviews das pessoas e aí vê a nota que a pessoa deu para esse review. Então a gente tem o dado anotado, a gente tem o review e tem a nota. Então a gente pega, por exemplo, pega as notas maiores que 5 e diz que é positivo, menor que 5 diz que é negativo. E aí com isso a gente consegue classificar usando, por exemplo, naive Bayes. Né? Então a gente vai ter vários reviews, por exemplo, esse daqui, e aí digamos que a pessoa deu a nota 8 ou 9, aí a gente diz que isso é um review positivo. E aqui a gente tem um review negativo porque teve, digamos, uma nota 3 ou 4. E aí, o que a gente vai precisar fazer? A mesma coisa que a gente precisava para fazer qualquer classificador, né? A gente vai primeiro fazer a tokenização, né, identificar as palavras. Aqui a gente vai entrar com um conceito que eu não discuti uh, no, na parte de classificação, né? Mas a gente vai falar de extração de features, né? Porque a princípio, quando a gente faz um classificador, as features que a gente usa são as palavras, né? Então, o que a gente tem como colunas para fazer a nossa tarefa de classificação? Né? No caso que eu expliquei de classificador simples, a gente simplesmente usa as palavras que estão ali no texto. Mas no caso de análise de sentimento, tem mais coisas além das palavras. Então é interessante a gente fazer uma etapa de extração de features. Eu vou explicar um pouco sobre isso também. E aí depois, se a gente tem essas coisas, né, então a gente tem as nossas palavras como nossas colunas, né, e também as nossas features como colunas extras. A gente tem também a coluna de resposta, se é positivo ou negativo, porque se a gente fez, por exemplo, usando dados do IMDb, a gente sabe se um review é positivo ou negativo. Então, com isso, a gente consegue construir o nosso classificador, usando Naive Bayes ou usando outros classificadores quaisquer que poderiam fazer essa classificação do mesmo jeito. E aí, depois que a gente tem esse classificador, a gente pode pegar novos reviews, né, de filmes e conseguir prever se aquilo é positivo ou negativo, sem saber qual nota que a pessoa deu. Então, a primeira coisa, né, agora que a gente está aplicando classificação de documento para um problema real, aí a gente começa a enfrentar diversos problemas. Né? Quando a gente vai fazer a tokenização, em geral a gente está pegando texto, né, extraindo texto de HTML, como a gente viu lá nos vídeos de extração de informação. Aí a gente vai precisar dar uma limpada nisso, eliminar essas marcações do HTML. A gente vai precisar também
ver o que a gente vai fazer com menções no Twitter, se a gente está extraindo dados de Twitter, como que a gente vai fazer com as hashtags, se a gente vai usar, se a gente vai retirar, provavelmente manter vai ser interessante, então provavelmente as hashtags viram tokens, né, ou viram features que a gente vai usar. Uh, Quando a gente viu as nossas etapas de processamento de texto, em geral a gente falou, a gente vai simplificar as palavras e vai tirar a caixa das palavras e representar todas as palavras como caixa abaixo. Né? Mas se a gente está analisando o sentimento, talvez isso não seja interessante, porque se a pessoa escrever um texto com todas as letras maiúsculas, provavelmente ela está mostrando um sentimento negativo. Né? Então, provavelmente a gente quer manter essa questão da capitalização, da caixa das palavras, ou pelo menos, né, se não manter caixa alto, talvez pelo menos ter uma feature extra dizendo se aquele texto tem palavras em caixa alta ou não tem, ou qual a porcentagem de palavras em caixa alta que aquele texto tem. Então a gente quer extrair esse tipo de feature para expor para o nosso algoritmo, para o algoritmo conseguir capturar esse tipo de detalhe. Né? A gente tem que decidir o que é que faz com números, né, e datas. E aí, uma coisa que é super importante para análise de sentimentos é ver se as pessoas usaram emojis, né, ou emoticons. Né? Então, no mundo moderno se usa mais emojis, né? Então a gente tem que ver o código Unicode para os emojis, tentar expor isso para o classificador, para ele identificar quais emojis estão associados aos sentimentos positivos ou negativos, ou se as pessoas, né, fazem como eu e são old school e usam aqueles emojis que a gente coloca só com os caracteres, né? Por exemplo, dois pontos e o parênteses, né, para mostrar uma carinha sorrindo. A gente também tem que dar um jeito de extrair isso e expor como features. Aí tem tokenizador que consegue identificar essas coisas. Né? E na hora de tokenizar isso aqui, a maioria dos tokenizadores normais simplesmente descartariam, né? Um dois pontos seguido de parênteses. Mas o ideal é usar um tokenizador que está preparado para isso, e aí ele vai expor isso como um código ou como uma sequência de caracteres, mas de forma com que o classificador, né, vai ter isso exposto como uma coluna, né, de features, e aí vai conseguir aprender a associação desse símbolo com a polaridade do texto. E aí outros problemas que a gente tem, né? Como que a gente é, trata quando tem negação? Por exemplo, se a gente tem essa frase aqui no review, I didn't like this movie, ou essa frase, I really like this movie. Se a gente faz um classificador, por exemplo, um naive Bayes, né, a gente vê que aqui só tem uma palavra diferente, né, nessas duas sentenças. Né? Então, a diferença de uma palavra só provavelmente vai dar uma probabilidade muito pouco diferente para essas duas sentenças serem positivas ou negativas. Né? Vai ser muito difícil diferenciar essas duas sentenças na hora de classificar, porque a maioria das palavras são iguais. Mas a gente sabe que o sentimento delas na verdade, totalmente oposto. Então, deveria ter uma diferença muito grande. Então, a gente tem que achar uma forma de tratar isso, de expor uma forma mais adequada para o classificador conseguir identificar essa diferença entre essas duas sentenças. Né? Outra questão é se a gente vai usar todas as palavras ou se a gente vai usar só os adjetivos, por exemplo. Em geral, os adjetivos estão mais associados ao sentimento. Né? Então, será que a gente usa só os adjetivos? Em geral, pelo menos nos artigos discutidos aqui, aparentemente usar todas as palavras é melhor do que usar só os adjetivos. Né? Então, em geral, se usa todas as palavras. Aqui aprofundando nesse problema da negação, né? Como que a gente faz para expor ao nosso classificador que, na verdade, se eu tenho uma negação, aquela frase inteira vai ser uma frase negativa. Como que eu faço? Ou aquela sentença inteira vai ser uma sentença negativa. Como eu faço para dar essa dica para o meu classificador, para que o meu classificador consiga aprender isso? Uma forma básica é você identificar uma palavra negativa, você adiciona a negação em todas as palavras que seguem até chegar a uma vírgula ou uma pontuação. Né?
Então, nesse exemplo, a gente adicionaria o not like, not this, not movie, que é uma regra bem básica, bem crua para a gente fazer essas coisas, mas que na prática funciona, né? Porque agora a gente está fazendo com que boa parte da frase tenha essa coisa negativa associada, né? Então a gente está distribuindo essa negação. O que acontece na prática, né, quando a gente tem uma negação no início da frase, realmente essa negação se aplica às palavras que estão vindo a seguir. Mas, mas a gente está fazendo isso, né, para expor essas questões para o nosso classificador. Dependendo do tipo de classificador que se usa, né, se usamos coisas mais elaboradas de deep learning, etc., provavelmente essa etapa não é necessária, né, porque o classificador vai conseguir capturar essas dependências na sequência. Mas para classificadores que não identificam a dependência da sequência, é importante fazer esse passo. E aí, depois que a gente tem estudo, né, a gente conseguiu fazer as nossas features, a gente fez a nossa tokenização, a gente descartou os tokens de HTML que não eram necessários, a gente extraiu os tokens importantes para a classificação de sentimento, que são os emojis e os emoticons. Depois que a gente tratou questões de negação, a gente simplesmente pega, né, todas as nossas features, né, que aqui estão são consideradas palavras, né? Todas as nossas colunas daquela nossa matriz de classificação, e a gente constrói o nosso modelo de naive Bayes, e aí, com isso a gente vai conseguir classificar os textos como positivos ou negativos. Bom, mas em geral isso não é suficiente, a gente precisa elaborar mais, entender melhor o problema. E por que que fazer classificação é tão difícil? É difícil porque, em geral, a gente tem sutilezas muito específicas na forma como as pessoas escrevem reviews, né? Por exemplo, esse review de um perfume é um review extremamente negativo, mas em nenhuma porção da frase a gente consegue identificar palavras muito associadas à negatividade, né? Então tá vendo que tem uma sutileza ali. A pessoa está pedindo para quem for usar esse perfume, use, mas dentro de casa com tudo fechado. Né? Para o computador identificar que isso é um review negativo, isso é muito complicado, né? Porque as palavras não estão dando muitas dicas a respeito disso. Né? E aqui um review da performance de uma atriz em um filme, ela está falando que ela percorre, né, a gama de emoções de A a B. Né? Então, em geral, quando você fala que uma atriz consegue expressar uma gama de emoções, a gente está falando que a atriz é uma atriz boa. Né? Mas aqui a sutileza do review é que é só de A até B. Então, é uma gama pequena de emoções. Né? Então, de novo, para o computador identificar esse tipo de sutileza é muito difícil. E, pô, mais alguns exemplos que também são muito difíceis, né? A pessoa falando, eu estava esperando que esse filme fosse brilhante, que deveria ter um roteiro excelente, etc, etc, etc. Mas no final, mas no final nada disso aconteceu, né? Então, você tem um monte de palavras associadas a sentimentos positivos e no final você tem a pessoa falando, não, mas na verdade não atendeu as expectativas. De novo, muito difícil para a gente identificar. E aqui mais um exemplo. Então, acho que já resumiu bem que a gente tem essas dificuldades, essas sutilezas da língua, pessoas usando frases ou construções sarcásticas nos reviews, tudo isso é muito difícil de capturar. Bom, beleza. Agora eu não vou dar uma solução para esse problema, né? Isso é uma complexidade inerente à análise de sentimento, mas agora a gente vai ver outras abordagens para a gente fazer a análise de sentimento. Uma abordagem diferente da abordagem que eu falei, que é usando classificação de documentos. Algumas abordagens básicas e usadas com bastante frequência usar projetos que disponibilizaram
listas de palavras que estão associadas com um tipo de sentimento ou outro. Aí essas listas às vezes são construídas manualmente, às vezes são construídas usando algoritmos ou pesquisas de grupos que já vêm de longa data pesquisando esse tipo de coisa. Então, um exemplo disso é esse grupo do MIT, que disponibiliza já há muito tempo, já acho que há décadas, uma coleção de associações entre propriedade de texto e possíveis sentimentos que estariam associados a essas propriedades. E aí o nome desse pacote, ou desse projeto de pesquisa é The General Inquirer. Aí na página deles vocês conseguem uma lista de palavras, por exemplo, que estão associadas a coisas positivas, coisas negativas e associadas a outros sentimentos também. Né? E, na verdade, diversas outras questões associadas à psicologia. Isso, em geral, são pesquisas de psicologia e que são muito usadas. E aí, esse tipo de dicionário também é muito usado para fazer análise de sentimento. Então, o que você faz se você tem um dicionário desse? Você pega e, basicamente, pega o texto que você quer categorizar e você pode, por exemplo, contar a quantidade de palavras positivas e a quantidade de palavras negativas que tem nesse texto. E aí isso vai gerar uma nota de positividade ou negatividade para aquele texto. Então, em geral, são técnicas parecidas com essas que são usadas desde que você tenha um dicionário como o disponibilizado aqui. Outro dicionário também baseado naquelas pesquisas, mas feito por outro grupo, é o LIWC, né, que é Linguistic Inquirer and Word Count. Que também oferece coisas parecidas, né? Aí palavras que estão associadas com processos afetivos, né? Processos psicológicos, né? E diversas outras coisas também. Esse grupo ele já cobra, né? Se você quiser usar essas listas de palavras e não são só listas de palavras, eles também têm coisas associadas ao texto, por exemplo, quanto que a pessoa usa os pronomes pessoais de primeira pessoa. Isso também está associado a condições psicológicas que a pessoa tinha na hora que escreveu aquele texto, ou questões psicológicas intrínsecas das pessoas. Então, diversas características de como as pessoas escrevem influenciam, ou diversas características de como a pessoa está ou de como a pessoa influenciam como que ela vai escrever. Então é esse tipo de coisa que esse projeto tenta capturar. E aí uma das coisas que eles oferecem é listinhas de palavras associadas com sentimentos positivos e negativos que podem ser usados em análise de sentimento. Então eles cobram por isso, mas se não me engano eles têm uma versão grátis também desse dataset deles. Eu tenho aluno que já usou isso, então se eu não me engano tem um dataset mais simplificado que pode ser usado gratuitamente. Esse aqui, mais um projeto que também oferece esse tipo de palavra, e agora isso é oferecido com licenças mais flexíveis. E aqui mais um projeto. E a gente tem também uma versão, eu falei para vocês em vídeos anteriores sobre o WordNet, que é um dicionário que representa as palavras e associações que essas palavras têm. Tem um projeto também que criou uma versão do WordNet, agora com os sentimentos das palavras. Então isso também é possível obter. Então você tem as palavras, qual o sentido, né, de uso daquelas palavras e qual a positividade ou negatividade associada a essas palavras. Então a mesma palavra, dependendo do sentido que é usada, ela pode ter positividades e negatividades diferentes. E aqui, alguns pesquisadores, eles pegaram todos esses dicionários, né, vários desses dicionários que eu mencionei aqui, e tentaram identificar o tanto que eles concordam entre si sobre a positividade e negatividade das palavras. E, em geral, a divergência é baixa, né? A única que começa a ser mais alto é do SentiWordNet, porque aí também as classificações são mais ambíguas, né? Porque a palavra vai depender do uso dela, e aí a positividade e a negatividade vai depender desse uso, né? Então ele é um pouco diferente, mas eu atribuiria essa diferença mais à diferença da constituição mesmo do dicionário, né? Que ele considera outros fatores. Mas em geral, a, o,
os projetos eles têm uma interseção muito grande de como que eles classificam essas palavras. Agora vamos ver algumas estratégias que, caso a gente queira gerar um dicionário desse, né, contendo palavras e a positividade delas, como que a gente conseguiria fazer isso automaticamente? Uma possibilidade, por exemplo, a gente poderia usar também agora os nossos reviews do IMDb e tentar identificar se as palavras estão mais usadas em reviews positivos ou negativos. E aí faz essa proporção, né, normalizando pela frequência das palavras também. E aí, com isso, a gente consegue ter uma noção se a palavra é positiva ou negativa e construir um dicionário daqueles. Aí veja aqui alguns exemplos, né? Veja como a palavra amazing ela está muito mais associada a reviews mais positivos, né? Palavras como depressing, né, estão muito mais associadas a reviews negativos, né? Então a gente consegue ver isso palavra por palavra e aí a gente consegue capturar isso estatisticamente para dar uma probabilidade dessa palavra ser positiva ou negativa. Outra coisa que a gente pode analisar é ah, um, um, um review que tem muita negação, ele tende a ser mais negativo? Então, essa é outra coisa que a gente pode analisar usando esses dados do IMDb. E esses pesquisadores analisaram isso e viram que isso é verdade, né? Usar mais negação está associado a reviews mais negativos. Então, é uma outra característica do texto, né, que a gente pode até extrair como uma feature e expor isso se a gente está fazendo um classificador, por exemplo. Agora vamos ver algumas estratégias também para obter esses dicionários de palavras e sua positividade ou negatividade, mas agora considerando que a gente não tem um corpus anotado para treinar. Não é porque o IMDb é um corpus anotado, porque a pessoa escreveu o review e colocou lá se é positivo ou se é negativo. Mas se a gente quer saber, por exemplo, a gente tem um corpus de textos jurídicos, né, e alguma empresa contratou a gente para fazer análise dos sentimentos desses textos jurídicos. Bom, não dá para a gente usar um classificador baseado no IMDb, porque não vai ter uma qualidade boa aplicada a um texto diferente, né? Então, o ideal seria a gente aplicar técnicas para obter essas palavras de um corpus ou parecido ou exatamente o corpus que a gente está usando, né? Mas aí como que a gente faz isso? Aí é uma estratégia adequada, né? Uma estratégia que não seja simplesmente contratar alguém para classificar todas as palavras possíveis do dicionário, né? Ou todas as palavras possíveis que aparecem no nosso corpus como positiva ou negativa, em vez de ter que fazer isso e a pessoa demorar anos para fazer isso, a gente pode começar com um conjunto pequeno de informação. Então, por exemplo, se a gente começa com algumas palavras que a gente classifica como positiva ou como negativa, ou a gente inicia com alguns padrões de escrita que podem estar associados com coisas positivas ou negativas. Então, a gente começa com coisas básicas e aí tenta usar essas coisas básicas para aumentar o nosso vocabulário, né? E aí essas são estratégias em geral que a gente chama de bootstrap, né? Porque a gente está iniciando o processo a partir de dados de informações muito básicas, ou a gente também chama isso de aprendizado semi-supervisionado, né? Também a gente tem uma supervisão, mas a gente não está anotando todos os nossos dados de treinamento. A gente está anotando só um pedacinho dos dados de treinamento. Então, isso são técnicas muito úteis e muito comuns de serem usadas em análise de sentimento e em processamento de linguagem natural em geral. E aí, uma estratégia para a gente fazer isso, né, dado que a gente tem esse corpo gigante, digamos, de textos jurídicos, bom, a gente pode começar com palavras que a gente sabe que são positivas, né, e aí começar a pegar no nosso texto todas as vezes que essas palavras que a gente já sabe que são positivas, que elas aparecem numa conjunção com outras palavras. Então, se alguma pessoa está classificando uma determinada, sei lá, decisão jurídica como justa e legítima, né? Se a gente sabe que justo
é uma palavra positiva e a gente viu que ele aparece numa conjunção com legítimo, a gente tem é, evidência para caracterizar legítimo como uma palavra positiva também. E aí, no oposto, se a gente vê que aparece uma palavra que a gente associa como positivo e outra palavra que a gente não sabe qual a classificação, mas o que está juntando eles é um mas, então a gente sabe que possivelmente a polaridade da outra palavra é inversa à primeira palavra. Então a gente classifica brutal com uma polaridade negativa. E aí foi exatamente essa estratégia que esse grupo de pesquisa usou, né? Então eles começaram com mais ou menos 600 palavras positivas, 600 palavras negativas, e aí com isso tentaram obter um conjunto maior de palavras, obter a positividade para as outras palavras que apareciam no corpus. Então, fizeram exatamente isso. Eles tinham um corpus construído, então era basicamente como se eles tivessem uma máquina de busca para aquele texto, né, e que a gente poderia fazer no nosso caso de texto jurídico, e fazer buscas para identificar as palavras que estão unidas pela conjunção. E a partir dos hits, né, que eles encontraram das palavras, né, qual a frequência que as palavras apareciam juntas, né, unidas pelo e, ou unidas pelo mas, né, eles começaram a construir um grafo com todas essas ligações, e a força de ligações era relacionada com a quantidade de vezes que isso aparecia. E aí depois que construíram o grafo, dá para a gente dividir o grafo, né? Existem técnicas que a gente pode agrupar, né? Criar dois clusters diferentes no grafo, e esses clusters vão estar associados às maiores comunidades nesses grafos. Então, eles classificaram uma comunidade como positiva e uma comunidade como negativa, né? Baseado nessa clusterização desse grafo. E aí, com isso, eles conseguiram expandir o conjunto de palavras positivo e negativo, né? Em geral, encontraram palavras interessantes, né? Mas também, às vezes, dá para ver que tem algumas palavras que não deveriam estar nas classes que eles identificaram, né? Mas, pô, considerando que o trabalho é muito menor do que se fosse classificar todas as palavras possíveis, né? É uma técnica extremamente viável. Outra possibilidade, né, que outra coisa que outros pesquisadores fizeram foi usar o WordNet para tentar aprender a positividade. Então eles começaram também com algumas palavras simples, né, positivas e negativas, né, mesma estratégia, e aí começaram a navegar no WordNet, porque o WordNet tem todas as ligações de sinônimos e antônimos, e aí esses pesquisadores classificavam as palavras que eram sinônimos das sementes positivas eram também classificadas como positivas. E as antônimas eram classificadas como negativas, né? Claro que aí tem que ter uma filtragem, porque você vai chegar a conclusões diferentes para a mesma palavra, então tem que ter um critério para decidir o que vale, mas no fim das contas é uma estratégia simples que também pode ser usada. Então, em quais casos a gente usaria essa estratégia, né, de tentar aprender essas palavras de positividade? Em geral, quando a gente quer aplicar a nossa análise de sentimento para domínios específicos, né, como o exemplo que eu dei, vocês estão com um texto de jurídico e precisam aplicar análise de sentimento em cima daquele texto, em geral é interessante que você gere o seu dicionário de positividade para um corpus parecido ou sobre o mesmo corpus, né, para que a análise da palavra, da polaridade da palavra, seja bem associada ao assunto que você está falando. Né? Isso também é interessante porque a gente consegue obter mais palavras do que outras estratégias. Né? A gente consegue uma boa cobertura de palavras. E aí a estratégia, em geral, é essa. A gente inicia com algumas poucas palavras que a gente sabe qual que é a polaridade, e aí a gente tenta ampliar isso usando essas estratégias diferentes que eu falei aqui. E agora, rapidamente, a gente vai ver algumas outras estratégias ou outras tarefas que são associadas à análise de sentimento. Né? Quando a gente vai um pouco além
do que a gente discutiu até agora. Então, uma coisa que é importante, sobretudo quando a gente faz análise de reviews, é tentar identificar exatamente o que a pessoa está falando naquela sentença. Porque a pessoa fez um review grande, mas ela está falando que alguns aspectos, né, do restaurante, por exemplo, como a comida, era interessante, mas que o atendimento não era, né, não era tão bom. Né? Então, num review complexo desse, como que a gente identifica que a pessoa está falando nessa parte de comida e nessa parte de serviço, né? Então, isso é uma coisa interessante, que aí a gente chama isso de identificação de aspectos. Mas aí o primeiro problema quando a gente vai fazer essa análise de aspectos é tentar entender quais são os aspectos tratados, né, em um determinado conjunto de reviews, né? Que aí, obviamente, a gente pode fazer isso manualmente, mas o ideal é a gente ter uma estratégia que consiga obter isso de forma automática, né? Porque manualmente daria muito trabalho. E aí, uma estratégia básica, né, citada nesse artigo, a gente identifica as frases que são citadas com frequência, por exemplo, usando estratégias como quais são os bigramas mais comuns, quais são os trigramas mais comuns, a gente vê quais dessas construções são mais comuns no texto, e aí depois vê no texto quais delas tendem a aparecer depois de uma palavra de sentimento. Né? Então, por exemplo, se a gente está fazendo um review e vê que a palavra festáculos aparece com frequência, né? Será que ela é uma palavra associada a um aspecto ou não? Aí, para identificar isso, a gente vê se essa construção tende a aparecer depois de uma palavra associada a sentimento. Né? Se aparece depois de great ou awful, a gente vai ter a tendência de classificar isso como um aspecto. Né? E aí, se a gente faz isso, por exemplo, para cassinos, a gente vai ver que a gente encontra diversos aspectos relacionados sei lá, aos quartos, ao buffet e coisas assim. Se a gente vai numa barbearia, aí a gente vai ter aspectos diferentes, né? Então, a gente consegue, usando essas regrinhas, identificar os aspectos do nosso conjunto de texto. E aí, dado que a gente tem, né, alguma classificação de aspectos, um conjunto de aspectos, seja obtido manualmente ou seja usando essas formas automatizadas que eu expliquei, agora a gente precisa classificar sentenças de acordo com esses aspectos. Né? E aí, uma forma de fazer isso é a gente voltar ao nosso problema de classificação. Né? A gente pega um conjunto pequeno de sentenças escritas e classifica elas de acordo com o aspecto, e depois usa o classificador para classificar o aspecto das demais sentenças. Então, isso é a visão geral de como que seria um classificador de sentimento, né? Envolvendo todas essas etapas, todas essas questões que a gente discutiu. Né? Então, digamos, uma empresa contrata vocês para fazer um analisador de sentenças, né, de sentimento dos reviews do produto dos produtos que eles oferecem. Então, vocês teriam que fazer todos esses passos, né? Fazer a extração lá do texto, né? Separar as sentenças e aí fazer a classificação dos sentimentos, fazer a identificação dos aspectos, isso que a gente discutiu por último, e no fim ter, de alguma forma, mostrar esse sumário, né? Seja para os gerentes da empresa ou para o consumidor final também. Então, um sistema completo de análise de sentimento, nesses casos de reviews ou coisas parecidas, teriam todas essas etapas no sistema. E aqui alguns exemplos, né, de aspectos e sentenças classificadas nesses aspectos para diferentes aspectos, de acordo com a pesquisa desse pessoal aqui. Então dá para ver aqui que identificou bem pessoas falando sobre os quartos, pessoas falando sobre os serviços, pessoas falando sobre a comida. Né? Então, ver que usando essas técnicas a gente consegue identificar com boa qualidade quais são os aspectos e o que as pessoas estão falando sobre esses aspectos. Então, em geral, é isso, né? Então, um sumário aqui do que a gente falou de análise de sentimento.
Frequentemente a gente pode considerar essa tarefa como um problema de classificação, né? E simplesmente classificar como positivo ou negativo, né? Mas também tem outras possibilidades, por exemplo, usando o dicionário. A gente viu que negação é importante, então pode ser uma feature que a gente pode usar na hora de construir um classificador. Quantas vezes a pessoa menciona negação, menciona não, ou menciona nunca, esse tipo de coisas, né? Em geral, a gente quer manter todas as palavras na hora que está fazendo a classificação, a gente não quer descartar palavras, né? Então, a gente poderia, por exemplo, tentar usar só os adjetivos, né? Porque em geral estão mais associados a sentimentos, mas já foi visto que isso não é o ideal. E a gente viu também que a gente usar esses dicionários de polaridade pode ser bem interessantes e que se a gente tem um corpus muito específico, a gente pode usar técnicas para gerar esses dicionários a partir do corpus que a gente tem em mãos.